dado científico absolutamente fascinante e ao mesmo tempo aterrador, sobre o qual temos mesmo de falar antes de mais nada. Concordo plenamente, é daqueles números que muda por completo a nossa perspectiva. Ora bem, se uma pessoa fumar um maço de tabaco por dia, o corpo dela envelhece biologicamente cerca de 1,25 anos a mais do que o normal. Que é um impacto brutal, não é? E altamente documentado pela medicina. Exato. Mas, e aqui é que a coisa fica mesmo assustadora, se essa mesma pessoa viver com uma depressão não tratada e sentimentos crónicos de solidão, o corpo sofre um envelhecimento biológico de 1,65 anos. Uau! Quer dizer, é quase meio ano a mais de dano celular só por causa do isolamento? Nem mais. Ou seja, a solidão e o estigma da saúde mental estão literalmente a causar mais estragos biológicos do que fumar tabaco todos os dias. Pois, a mente e o corpo não funcionam em compartimentos estanques tipo gavetas separadas. E essa métrica destrói por completo a ideia de que o isolamento é só uma inevitabilidade triste da velhice. É um fator de risco letal e é com este murro no estômago que digo olá a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo. Muito bem-vindos. O nosso objetivo hoje é precisamente pegar na ciência, na demografia e na psicologia e desembrulhar a forma como olhamos para o envelhecimento. Temos em cima da mesa dados super recentes do INE, diretrizes clínicas da Associação Americana de Psicologia e vários manuais de psicogerontologia. E a missão, claro, é explorar aquela que podemos chamar de epidemia invisível, o idadismo. Pois. Vamos desconstruir os mitos enraizados sobre a velhice e perceber a relação paradoxal que esta fase da vida tem com a saúde mental. Porque o que é fascinante nestes dados é a forma como a sociedade construiu uma visão de velhice que os dados científicos contrariam totalmente. Completamente. E para visualizar esse abismo entre o mito e a realidade, basta olhar para a rua, não é? Se formos a uma praça no centro de qualquer cidade portuguesa hoje, por cada adolescente que vemos a passar... Há quase 2 adultos mais velhos sentados nos bancos ou a caminhar por ali. Exatamente. A paisagem humana mudou de forma drástica. Os números do Instituto Nacional de Estatística pintam este quadro com uma precisão incrível. Em 2015, tínhamos ali cerca de 147 idosos por cada 100 jovens. E num salto de menos de uma década, agora em 2024, passamos para mais de 192 idosos por cada 100 jovens. A idade mediana subiu para os 47,3 anos. O que nos coloca perante uma sociedade estruturalmente envelhecida. E perante isto, a primeira pergunta lógica que temos de fazer é: o que significa realmente ter idade? Pois, porque medir o tempo só através do calendário parece-me a forma mais redutora possível de avaliar uma vida humana. O calendário dita a chamada idade cronológica, que no fundo é só um número administrativo. Útil para a burocracia, mas péssimo para a medicina e para a sociologia. A ciência divide a idade em 4 dimensões muito distintas. 4? Ok, conta-me lá isso. Ora bem, além da cronológica, temos a idade biológica, que avalia o desgaste real do organismo, a capacidade de regeneração das células. Depois, a idade psicológica. Que tem a ver com a mente, suponho. Exatamente, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de a pessoa continuar a aprender e a maturidade emocional para lidar com perdas. E, por fim, a idade social, que dita o papel que a sociedade permite que a pessoa ocupe. Tipo a transição para a reforma. Sim, que muitas vezes é abrupta e psicologicamente violenta. Passar de um profissional ativo para um reformado inativo de um dia para o outro. Sabes, eu gosto de pensar nisto com a analogia de comprar um carro usado. Um carro usado? Como assim? Pensa lá, o ano da matrícula, que seria a tal idade cronológica, é só um detalhe num pedaço de papel. O que realmente nos interessa é a quilometragem, o estado do motor, o tipo de estradas por onde o carro andou. Estou a perceber. E como foi feita a manutenção ao longo dos anos. Exatamente, essa é a idade biológica e psicológica. Podemos perfeitamente encontrar um modelo de 2010, que está irrepreensível, pronto para fazer milhares de quilómetros, e um modelo de 2020 que bateu, não teve manutenção nenhuma e está destruído. Julgar a máquina só pelo ano de fabrico é um erro tremendo. Faz todo o sentido. E essa analogia leva-nos diretamente a uma métrica fascinante que a medicina moderna adotou, os AVACs. AVACs, o que é isso? Anos de vida ajustados pela qualidade. A lógica médica hoje em dia já não procura só esticar o calendário. Salvar uma vida não é só somar dias.
Um ano de vida vivido com total capacidade funcional e bem-estar equivale a um AVAC inteiro. Ok, e se a pessoa estiver mal? Se viver com dor crónica, isolamento extremo ou um declínio funcional muito severo, esse ano vale apenas uma fração de um AVAC. O ponto crucial aqui, e que liga à tua analogia do carro, é que o envelhecimento biológico é moldável, Ou seja, o declínio não é igual para todos. nem de perto. A qualidade funcional do nosso corpo responde diretamente aos estímulos do ambiente, ao estilo de vida e, muito importante, ao tipo de interações sociais que temos. Pois, e aí é que entramos num território pantanoso. Porque se a biologia diz que o envelhecimento é moldável e a demografia diz que somos uma sociedade cada vez mais velha, o normal seria que fôssemos especialistas mundiais a integrar estas pessoas, não é? A lógica ditaria isso, sim. Mas os documentos revelam o oposto. Passamos dos factos demográficos para um preconceito social absurdo. É aqui que entra o tal idadismo, não é? Exatamente. O termo foi cunhado pelo psiquiatra Robert Butler, lá atrás, em 1969, e refere-se ao preconceito e discriminação sistemática de pessoas pura e simplesmente porque são percepcionadas como velhas. Como se fosse um rótulo que apaga tudo o resto. É um filtro invisível que distorce a forma como avaliamos a capacidade das pessoas. Assumimos coletivamente uma série de mitos perigosos. Achamos que a idade traz inevitavelmente demência, que os adultos mais velhos não conseguem aprender a usar novas tecnologias. O que é mentira, basta ver a quantidade de senhores agarrados ao telemóvel hoje em dia. Pois, e achamos que ficam todos frágeis, inflexíveis e o maior mito de todos, que perdem completamente o interesse na sexualidade. Esse mito da assexualidade na velhice é mesmo fascinante de desconstruir, porque os dados clínicos que estamos a analisar provam que a esmagadora maioria mantém relacionamentos interpessoais e sexuais muito significativos. O corpo muda, claro, há adaptações, mas o desejo de intimidade não desaparece por magia no dia em que a pessoa faz 65 anos. O idadismo cruza-se de forma brutal com o sexismo. As mulheres sofrem o impacto desta discriminação muito mais cedo. Sim, a pressão cultural sobre a beleza e a juventude cria um duplo padrão implacável. Para os homens, o envelhecimento é muitas vezes associado a charme, distinção, maturidade. Aquela coisa do cabelo grisalho ser charmoso. Exato. Mas o envelhecimento feminino é tratado quase como uma falha que tem de ser escondida. Muita cosmética, cirurgia, o que leva a uma invisibilidade social da mulher mais velha. É revoltante. Mas olha, aqui é que a coisa se torna mesmo interessante na leitura dos textos. Os documentos dizem que até os estereótipos aparentemente positivos são perigosos. Há falsa benevolência. Sim, falo da infantilização. Aquele instinto que muita gente tem de ver uma pessoa de 80 anos e mudar o tom de voz, falar fininho, devagar, usar termos como avózinho ou querida, mesmo nos hospitais, por profissionais que nunca viram a pessoa na vida. Isto não é carinho. Não, de todo, é condescendência pura. Na literatura anglo-saxónica até chamam a isto elder speak. Os estudos de comunicação mostram que infantilizar um adulto retira-lhe toda a autonomia e dignidade. Estás a dizer à pessoa que a achas incompetente. Literalmente. E o mecanismo psicológico que isto desencadeia é profundo. Sabes que as observações em lares mostram que até pacientes com demência grave reagem mal a isto? A sério? Mesmo com demência avançada? Sim, podem ter perdido a memória verbal, mas mantêm o instinto emocional. Quando lhes falam com esse tom infantil, reagem com agitação extrema, recusam a medicação, ficam agressivos. O cérebro humano reconhece o desrespeito à sua dignidade básica e luta contra isso. Uau! E o problema agrava-se porque este preconceito não afeta só o conforto social. O corpo ouve isto tudo. Chegamos a um ponto em que as atitudes da sociedade causam falhas orgânicas. É a tal autoestereotipagem, não é? Exatamente. A Becca Livy investigou isto a fundo desde o início dos anos 2000. O que acontece é que passamos a vida adulta a ouvir piadas sobre velhos, a ver os idosos na televisão como fardos. E quando chega a nossa vez de envelhecer, interiorizamos isso. Viramos a arma contra nós próprios. Nem mais. E o mecanismo fisiológico é assustador. Se acreditas que ser velho é sinónimo de ser inútil, o que acontece quando te esqueces das chaves de casa? Entro em pânico e acho que estou com Alzheimer. Exato. Desencadeias uma resposta de stresses desproporcional. O cérebro liberta níveis elevadíssimos de cortisol. E o cortisol crónico faz o quê? Danifica os vasos sanguíneos, aumenta o risco de ataques cardíacos e a ironia suprema atrofia o hipocampo.
que é a zona da memória, ou seja, destrói a memória ativamente. A profecia autorrealiza-se através do stress crónico. A interiorização do preconceito encurta a sobrevivência e causa pior desempenho físico. O que significa, na prática, que a forma como a sociedade olha para a velhice está literalmente a adoecer estas pessoas. E do outro lado da barricada, nos consultórios médicos, temos outro fenómeno terrível: o tal niilismo terapêutico. Que é de facto uma das falhas mais graves do nosso sistema de saúde. É que é que isso funciona? É quando os médicos desistem da pessoa. É uma atitude paternalista e de resignação. Imagina um paciente de 85 anos que chega com letargia, cansaço extremo e falta de apetite. O niilismo terapêutico é o médico assumir, pronto, é da idade, não há nada a fazer. Em vez de investigar o que se passa realmente. Exato, porque letargia e falta de apetite não são processos normais do envelhecimento. São, na maior parte das vezes, sintomas de depressão ou de uma infecção. Ao atirar as culpas para a velhice, o médico retira à pessoa a oportunidade de tratamento e reabilitação. Mas, espera aí, se o idadismo contamina até os diagnósticos dos médicos, como é que sabemos qual é a verdadeira saúde mental nesta fase da vida? Chegamos aqui à secção mais complexa destes documentos. Há de facto um conflito fascinante na literatura científica que temos de clarificar. Afirma que na velhice a depressão atinge taxas de prevalência altíssimas. Mas, por outro lado, os manuais da Associação Americana de Psicologia dizem expressamente que a grande maioria dos adultos mais velhos tem boa saúde mental. E até têm taxas de depressão mais baixas do que os jovens. Como é que resolvemos esta contradição dramática? É maior ou menor a depressão na velhice? A chave para entender esta dissonância está em dois fatores. O primeiro é o ambiente. A prevalência global de perturbações mentais na população idosa que vive na comunidade anda ali pelos 20% e 22%. Que é normal, em linha com a população em geral. Mas, atenção, este número salta para perto de 80% quando olhamos para pessoas que residem em lares e estruturas residenciais. 80%. Isso é brutal. Portanto, o isolamento institucional é um catalisador massivo de doença mental. Completamente. E depois temos altas taxas de suicídio, especialmente no fim de vida. O segundo fator para esta contradição é a dificuldade extrema de diagnóstico. As ferramentas que os psiquiatras usam foram desenhadas para adultos jovens. Faz sentido. Os sintomas apresentam-se de forma diferente, não é? Muito diferente. Um jovem com ansiedade descreve o coração a bater depressa, ataques de pânico. Num adulto mais velho, a ansiedade severa muitas vezes manifesta-se como um medo paralisante de cair. Uau! Então, a pessoa deixa de andar, atrofia os músculos e perde a independência, tudo por causa de uma ansiedade não diagnosticada? Exatamente. E a depressão é outro camaleão. A pessoa mais velha pode não sentir a tal tristeza profunda típica. A depressão mascara-se com apatia ou queixas físicas como dores de costas e problemas de estômago. E os médicos olham para isso e pensam logo em doenças físicas crónicas ou no início de uma demência. Juntas a isso a polimedicação, que são dezenas de comprimidos por dia, a interagir uns com os outros, e o problema psicológico fica totalmente oculto. E há também a questão das gerações, certo? Os textos falam do efeito de coorte. Sim, o impacto geracional é enorme. Estamos a falar de pessoas que nasceram na primeira metade do século XX. Cresceram a lidar com a escassez, num país sob uma ditadura prolongada, onde a sobrevivência exigia resiliência calada. Autossuficiência a todo custo. Nem mais. Para estas gerações, admitir que se sofre do ponto de vista psicológico é uma fraqueza inaceitável. O estigma de ir a um psicólogo é tão forte que muitos recusam o apoio e sofrem em silêncio. O que nos traz de volta em círculo ao dado assustador do início da nossa conversa, o estudo da revista Visão de 2023. Perceber agora este peso da sociedade, a infantilização, o isolamento, explica bem porque é que a solidão e a depressão envelhecem biologicamente o corpo em 1,65 anos. A doença mental não tratada corrói literalmente o corpo. O organismo colapsa sob o peso do estigma social e do isolamento. O que nos leva a ter de repensar tudo isso, não é? Os textos falam na urgência de mudar o paradigma para o chamado envelhecimento ativo, promovido pela Organização Mundial da Saúde. É uma mudança de paradigma essencial. Temos de deixar de ver a pessoa idosa como um alvo passivo baseado em necessidades, tipo alguém de quem temos apenas de tratar. E passar aqui então? A uma abordagem baseada em direitos. Direito à saúde, à segurança, mas sobretudo à participação contínua na vida da comunidade. Relembrar que a saúde mental não é só não estar doente, é a capacidade de adaptação contínua.
Se a biologia e a psicologia nos provam que a mente pode continuar perfeitamente flexível e capaz, o guião da nossa vida não tem de acabar com um ato final onde as pessoas são atiradas para fundo de palco. À espera que o pano caia, exatamente. Mas sim uma fase de relevância contínua. E isso deixa-nos com um pensamento final muito provocador para quem nos ouve levar para o seu dia-a-dia, Diz lá. já que os documentos provam que a autoestereotipagem e a solidão envelhecem o corpo mais rápido do que fumar um maço de tabaco por dia. Será que a campanha de saúde pública mais urgente do nosso século não deveria focar-se em construir hospitais ou fazer comprimidos novos? Mas sim numa erradicação total do idadismo. Repensar o preconceito de raiz. Sim, redesenhar as nossas cidades, a organização dos locais de trabalho, a linguagem que usamos nos mídia, tudo para tratar a velhice não como uma fase de declínio, mas sim como o pico do desenvolvimento humano contínuo. Fica a reflexão. Uma reflexão poderosíssima. É com esta ideia de repensarmos completamente o nosso papel enquanto sociedade que terminamos a nossa análise de hoje. Muito obrigada por estarem connosco neste mergulho